E o terceiro ano, dando continuidade à aula passada sobre egoísmo e altruísmo, é, na aula passada a gente viu aquilo que chamamos de uma visão exemplificada sobre o que é uma atitude egoísta e o que é uma atitude altruísta. Na aula de hoje a gente vai focar praticamente sobre o egoísmo, visando aquilo que chamamos de uma análise filosófica, ou seja, os filósofos que trabalharam nesse caso, o conceito de egoísmo ao longo da história da filosofia, tá? Primeiramente, vamos trabalhar com Platão. Platão, na sua obra República, num diálogo ao qual ele teve com Glauco, ele considera a ideia de egoísmo como algo que o ser humano é natural, ou seja, faz parte da natureza do ser humano ter aquilo que chamamos de uma atitude egoísta, porque o ser humano necessariamente ele age de forma justa, ou seja, pensando no conceito de justiça, ele age de uma forma justa porque ele teme as consequências desagradáveis daquilo que pode advir dos seus atos. Ou seja, o homem ele age egoisticamente ou pensando apenas em si, principalmente por causa do medo da punição. O homem é egoísta por causa do medo. O medo das suas atitudes perante ao outro gera atitudes egoístas, ou seja, o ser humano necessariamente pensa apenas em si mesmo por autodefesa, ou seja, por uma atitude a qual ele pensa na preservação de si, né? Outro filósofo que trabalhou o conceito de egoísmo foi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes afirma que o egoísmo ele é aquilo que chamamos de uma disposição natural do ser humano. Ou seja, Thomas Hobbes ele faz uma nova releitura do pensamento platônico, mas ele trabalha com uma pequena mudança acerca desse conceito, que é que o ser humano, no estado natural, ou seja, no estado de natureza, ou seja, o ser humano, quando ele pensa apenas como uma no estado de autodefesa, ele trata aquilo que chamamos com violência os seus os demais, ou seja, os seus companheiros, seus amigos, irmãos, a sociedade em geral, apenas para garantir a sua satisfação entre os demais e em detrimento aquilo que chamamos os desejos dos seus inimigos. Ou seja, ele pensa primeiramente em garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência dos seus companheiros, em detrimento aos que ele não gostam. Ou seja, em certa forma, usando de uma forma bem esdrúxula, ou seja, bom para mim e para os meus, e foda-se aqueles que eu não gosto. Em outras palavras, é isso. Ou seja, pouco faz aos outros, pouco importa aquelas pessoas que eu não gosto, mas eu quero cuidar principalmente dos meus, né? Essa é uma forma de pensamento a qual, de certa forma, demonstra mesmo um egoísmo. Não pensa num conceito de coletividade, pensa apenas num conceito de aquilo que faz bem para mim e para aquelas pessoas que eu gosto, né? Muitas vezes a gente age dessa forma, somente em linhas gerais, a gente vê muito disso na nossa sociedade como um todo. A gente não importa tanto com os outros, mas importa muito com os nossos, né? Com os meus, principalmente com a nossa família, quanto a gente pensa de certa forma, né? Ou seja, com isso a gente pensa numa coisa chamada numa moral egoísta. Ou seja, existe uma moral a qual o egoísmo, de certa forma, ele é válido. Ou seja, Thomas Hobbes inaugura essa ideia de que existe uma moral egoísta, né? Outro pensador foi o filósofo Arhard, que defende a ideia de que o ser humano deve cuidar primeiro dos seus interesses
E só então pensar em cuidar dos interesses alheios em um segundo momento. Ou seja, nós seres humanos devemos pensar primeiro em nós, ou seja, na nossa sobrevivência, para depois cuidar do interesse dos outros. Essa é uma visão, novamente, da análise de Hobbes. Mas, primeiramente, pensando naquilo que chamamos de, primeiro, eu cuido dos meus interesses, para depois cuidar dos interesses dos outros. Ou seja, ele retira a noção do inimigo, ou seja, daquelas pessoas a quais nós não gostamos, falando que, sim, nós devemos também pensar naqueles outros, aquelas pessoas que a gente não gosta. Mas primeiro nós temos que cuidar de nós. Isso lembra muito uma frase daquela, assim, uma frase de um pensamento bem contemporâneo acerca da ideia do amor. Ou seja, nós devemos amar primeiro nós mesmos para depois tentar amar os outros. É quase a mesma ideia, ou seja, é aquilo que chamamos de uma moral egoísta ainda sendo implantada como um conceito base para esse pensamento. Só que, quando nós pensamos no que chamamos deve ser ou dever ser, o egoísmo ele não deixa de ser aquilo que chamamos de uma distração entre aquilo que deve ser e aquilo que não deve ser. Em outras palavras, o egoísmo é praticamente como se fosse uma atitude quase que altruísta nesse ponto de vista. Ou seja, por causa que nós pensamos primeiramente em nós para depois pensar nos outros. Ou seja, o egoísmo e o altruísmo eles acabam nesse tipo de pensamento quase que se fundindo, tá? Ou seja, eles se tornam quase como uma mesma coisa. Com isso, pessoal, eu encerro a aula de hoje. Eu espero que vocês leiam o capítulo correspondente à aula. Não deixem de fazer os exercícios e tenham uma boa semana e bons estudos.